o Kids Coach ele se sustenta assim em alguns princípios que são inerentes ao coaching. Alguns especificamente: o não julgamento, a autorresponsabilidade, foco no futuro, não tratamento, a gente não trata, a gente não lida com a disfuncionalidade, ou seja, a base do coaching ela foi utilizada dentro do Kids Coaching, que é a gente dar o entendimento de autorresponsabilidade para a criança, para a família, para a escola, a gente levar a ampliação de cenários, entendimento da realidade, onde a família se encontra, onde a escola se encontra, onde a criança se encontra e o que ela precisa fazer para chegar aonde ela quer. Isso tudo é o princípio do coach. Não trata, não substitui os profissionais da saúde, ou seja, se a criança tem uma disfuncionalidade, se ela tem um diagnóstico definido de TDAH, ela precisa ser tratada, cuidada por um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um fonoaudiólogo, enfim, né? Um psicomotricista. Agora, existem alguns princípios que são do Kids Coach que eu gosto muito de falar deles. Os pais, eu acredito verdadeiramente nisso. Os pais são os principais e os melhores coaches que um filho pode ter. Então, quando a gente robustece os pais que estão tão angustiados, trabalham tantas horas, estão tantas horas fora de casa, leem tanto sobre como conduzir e na hora que vão colocar isso em prática, quando vão colocar isso em uso, parece que o negócio só dá certo lá no Google, sabe? Nas orientações que o Google fala, mas na hora que botar em prática não consegue fazer aquilo, aí se aborrece, se cansa, exaustos que já estão. Então o programa tem esse processo de orientar pais para que eles possam realmente ser os melhores coaches dos seus filhos. Trabalhar com o objetivo a ser alcançado pelo sistema familiar. Essa é uma outra diferença do coaching para o coaching infantil. O coaching você trabalha com o objetivo do indivíduo, só que a criança ela não é um indivíduo avulso, ela é um indivíduo que ainda é monitorado, ele é um indivíduo que ainda está tutelado. E assim precisa ser, porque criança precisa ser tutelada por um tempo até que ela tenha total condições de aos 18, 21 anos estar por conta própria pelos seus próprios pés e mãos e pelo seu próprio, sua própria vida. Então, esse tutelar dos pais, ele precisa ser entendido também como uma construção de um sistema familiar. E aí é muito interessante, gente, porque a criança, às vezes, né, alguns pais ou algumas escolas dizem assim: olha, meu filho tá com defeito, leva ele para casa, dá um jeito, resolve lá e me devolve ele bom. Ou alguns pais em algumas escolas dizem assim: olha, não veio com manual de ajuste, eu não sei como é que eu faço esse negócio, ele veio até bom, mas depois deu defeito, eu não sei o que faço. Isso não existe. Já passou, a garantia já passou, eu não sei o que eu faço. Para que eu devolvo? Como é que eu faço com isso tudo aí, né? Então, a questão é justamente lidar com a criança dentro desse sistema em que ninguém tem culpa, ninguém tem defeito, ninguém está errado. Eu digo isso muito para os meus alunos. A família, ela funciona do jeito que ela pode funcionar. Então não tem pai errado, não tem pai que tá com defeito, não tem criança que está com defeito. A escola funciona do jeito que ela pode funcionar. A intervenção do Kids Coach e do método é justamente para que esse funcionamento seja melhor. Esse funcionamento da rotina, do dia a dia, seja melhor. Por isso, foram desenvolvidos dentro do Kids Coach técnicas e ferramentas específicas para o universo infantil e para orientar pais e professores. O profissional Kids Coach, ele precisa ter esse domínio e o programa traz um domínio grande, né, para a formação de desenvolvimento psíquico infantil. Precisa a pessoa que vai lidar com criança, porque diferente do coaching, que a pessoa tem o domínio do coaching, compreende um pouco sobre o comportamento humano e tal, mas no coaching infantil você precisa saber um pouco mais do que isso. Por isso eu fui lá na fonte da gestalterapia, da teoria cognitivo-comportamental, das neurociências, eu fui trazendo da psicanálise, principalmente a psicanálise sob o ponto de vista rastiano, porque o Rast trabalha muito o corpo e criança tem uma expansão corporal muito grande, então a gente precisa entender isso tudo e isso dá um preparo
pro coach, que é diferente, gente. A gente não precisa saber essas coisas para fazer coaching com adulto, mas com criança precisa. Significa, gente, enquanto pai e mãe, poder ter uma abordagem diferente do que a gente costuma ter. E a abordagem coaching fundamental, e aí eu volto aos princípios do coaching, é o não julgamento, a ampliação de cenário e entendimento por meio de boas perguntas e trabalhar com o futuro, o daqui para frente. Às vezes, algumas famílias, e elas não fazem isso por mal, algumas escolas não fazem isso por mal, porque acham que é dessa forma que elas podem ajudar, ficam buscando entender o porquê, a origem, a causa, e ficam rodando nesse motivo, e não tenho nenhuma dúvida que sempre há um motivo, uma razão, aliás, talvez muitas razões e causas para a criança estar agindo dessa ou daquela maneira. Mas no coaching isso não é relevante. No coaching a gente identifica, está acontecendo isso. E agora nós queremos ter o que no lugar disso? Para onde nós queremos caminhar? E isso é libertador mesmo, porque quando você olha para isso, você não precisa ficar catando as causas para resolvê-las. Olha, sinceramente, em alguns casos, nos casos da psicopatologia, no caso de crianças que têm diagnósticos de patologia ou de psicopatologia, precisa sim se buscar a causa, mas o coaching ele não trabalha com a disfuncionalidade, o coaching trabalha com as situações de rotina do dia a dia. É o dever de casa que não faz, é a hora do banho que se transforma no inferno, é a comida que não come, é aquela hora que tem que sair para ir para casa da tia e enrola para se arrumar e aquilo se transforma numa birra, aquilo cria um problema na casa. Bom, eu não sei se isso já aconteceu na casa de quem tem filho. Na minha isso acontecia. Porque é muito importante que a gente esclareça aqui para a nossa audiência que o coaching infantil, ele diferente do coaching para executivos, que é onde a gente entende melhor. O coaching se aplica muito em executivos, aplica-se mais atualmente no life coaching, para a pessoa emagrecer, para a pessoa conseguir um emprego e tal. Diferente do coaching de adulto, o coaching infantil, ele não quer transformar a criança num mini adulto. Eu gosto muito de esclarecer isso. Não é para a gente transformar a criança num mini adulto, mas é para ela ser uma criança livre, hábil socialmente, assertiva, pronta para viver a vida dela dentro da realidade infantil dela. Eu costumo dizer que o melhor adulto de amanhã é a melhor criança na íntegra de hoje. Se você hoje realmente está preocupado em fazer uma ampliação de mentalidade, cara, você está destruindo a criança. Trabalhe com a criança para ela ser o melhor dela mesma, para que ela de fato esteja dentro daquela realidade que lhe é possível. Por isso, o método também busca e vai lá na base de Piaget, vai lá na base de Vygotsky, porque esses foram os clássicos que entenderam o desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança. E tem todo um tempo de desenvoltura mesmo do próprio neocórtex, porque o límbico já nasce pronto, mas o neocórtex vai se desenvolvendo e só se desenvolve a pleno aos 21 anos. As funções executivas do cérebro, que são as funções nobres, elas precisam ser desenvolvidas, mas associadas à emoção que o límbico derrama